Boa noite, louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje estou aqui com meu pai porque essa semana, depois da aparição, ele contou alguns fatos pra gente que me deixou muito curiosa e chamou a atenção de muita gente que estava lá na fazenda depois que rezamos o texto. Então eu queria que ele contasse esses fatos aqui hoje. Ele não gosta de contar, mas eu insisti e hoje ele vai contar aqui pra vocês esses fatos. Boa noite, meu pai. Conte esses fatos pra gente. Boa noite, Priscilinha. Boa noite para você que está nos assistindo agora. Bom, na verdade é aquela coisa. Realmente eu não gosto muito de falar de determinadas coisas que aconteceram, embora sejam coisas boas, né? E a gente sabe que são coisas importantes para o aumento da fé das pessoas, digamos assim, né? Mas, afinal de contas, eu nem sei o que ela quer saber e que ela quer partilhar com vocês nessa noite, né? Ele contou pra gente que estava lá, algumas pessoas, graças a Deus, foram privilegiadas por escutar sobre algumas visões que Deus concedeu a ele e que chamaram muito a minha atenção, inclusive. Então ele vai contar, foram umas 3 mais ou menos, aí ele vai contar esses 3 fatos pra gente. Bom, eu acho que ela está querendo falar. Olha, eu acabei de chegar com ela, né, da Santa Missa, imagine, para você ver como é a coisa, né? Tô eu e ela sozinho em casa, nós dois. Aí ela aproveitou esse embalo, né, para querer saber coisas da história, das aparições de Nossa Senhora. Mas o que eu contei, na verdade, foram alguns fatos. Um foi a visão do inferno, né? Que aconteceu em dezembro, acho que dezembro de 87, janeiro de 88, mais ou menos por aí. Estava, acho que nem a cruz de Anguera tinha ainda, na verdade, viu, gente? Então, provavelmente deve ter sido por volta de dezembro mesmo de 87. Eu estava no momento da aparição, quando de repente, no final de tudo, Nossa Senhora pediu para que eu me levantasse dali que eu estava ajoelhado e me dirigisse no lugar alto que tem atrás da cruz. Inicialmente eu fiquei sem entender por que ela estava fazendo aquele pedido, mas eu prontamente me levantei e me dirigi àquele lugar alto, que naquela época era muito mais alto do que hoje. Eu acho que, para vocês que conhecem o local, provavelmente deveria naquela época ser mais de 2 metros além do que é hoje, né? E eu subi sem entender o que eu iria fazer ali em cima, e de repente, quando eu chego no topo, ela pede que eu olhe para baixo. Aí que vem a coisa. Naquela hora eu tomei, para ser bem sincero, eu tomei um susto, porque eu vi, é como se eu tivesse no alto, num lugar bem alto, sei lá, vendo lá embaixo as coisas. Então eu vi como se fosse um mar de fogo, que me faz, toda vez que eu cito isso, eu lembro, sabe aquelas reportagens quando a gente vê na televisão de um vulcão que entrou em erupção, que desce aquelas lavas, passando lama de fogo? Foi exatamente isso que eu vi. Eu tomei um susto grande na hora e senti, assim, eu não gosto de contar verdadeiramente, ela que inventou essas coisas agora de noite, porque para mim é difícil narrar para vocês até o sentimento que eu tive naquele momento, sabe? Eu não tenho a palavra exata para dizer o que eu senti, mas é como se fosse uma espécie de mal-estar. Ao ver aquela cena, eu senti algo, não sei se eu falaria ruim, eu vou chamar de mal-estar.
eu senti uma espécie de mal-estar espiritual. Não sei se isso existe, sabe? Estou falando isso aqui para tentar passar para vocês o que eu senti na hora. Senti uma espécie de mal-estar, fiquei meio apavorado. Eu via pessoas, não sei quem, não reconheci ninguém, ali dentro daquele lugar terrível. E de repente eu comecei a querer ver detalhes, né? Eu comecei a querer ver detalhes, mas desapareceu. Imediatamente eu escutei quando Nossa Senhora disse que eu olhasse para o lado oposto, né? Então eu estava olhando, né, de um lado, me viria para o outro. E de novo, eu que nasci, né, ali naquele lugar, que conheço muito bem, de repente é como se eu estivesse vendo o mundo. Bom, você está me assistindo pela primeira vez, possa ser que você, será que esse rapaz é doido? Pense o que você quiser. Agora eu já estou ao vivo mesmo aqui, não tem mais volta, foi invenção dela, viu? Então lá vai. Então é como se eu estivesse vendo o mundo, um lugar muito grande. É como se fosse vendo toda a terra sem montanhas. Um lugar plano, cheio de flores, jardins de toda colorido, de todo jeito, uma coisa extraordinária. Eu via lugares como se fosse, não sei explicar, como se fosse, brilhava como um espelho, um vidro, sei lá. Não era isso, mas na visão me parecia uma coisa assim. Não é que tinha vidro, coisa. E o senhor disse também que tinha uma parte que o senhor viu um grupo de pessoas concentrado e que era mais perto do centro, que o senhor achava que era onde estava Deus. Assim, bom, eu ficava olhando detalhes, eu via as pessoas numa felicidade, via as pessoas que se abraçavam. Eu vi uma coisa que aquela visão anterior não me dizia mais nada. Agora eu tinha paz, eu tinha tranquilidade. Mas aí, de repente, meus olhos direcionados para um lugar. Observe o que eu vou te falar aqui agora. Eu disse anteriormente que é como se eu estivesse vendo o mundo sem montanhas, tudo plano. Ao mesmo tempo, aquela visão me traz para perto dos meus olhos, sei lá como, uma imagem de um lugar, como se fosse um trono de luz. Bom, eu vou ter que dizer assim, um trono de luz. Eu via um incontável número de, não sei se de almas ou se de anjos. Eu via pessoas, pronto, eu via pessoas, né? Vestidas de branco, que estavam cercados daquele lugar. Muitos estavam se aproximando e aquela multidão ajoelhada. Eu via pessoas ajoelhadas, via pessoas indo. É como se eu tivesse um olhar com todas as dimensões. Eu conseguia ver. Estranho dizer isso. Por isso que poucas pessoas sabem desses detalhes, porque para mim é difícil explicar aquilo que eu vi, né? Mas aí vem a parte, quer dizer, tudo isso é bom, mas aí vem a parte pior. É que eu sou curioso e eu quero ver detalhes. Eu comecei a procurar, assim, daquele tempo, que eu não sei que tempo é aquele, eu queria ver coisas que estavam ali para poder depois narrar para as pessoas. Tudo era lindo e maravilhoso. E quando eu busquei mais detalhes, desapareceu. Sumiu na minha frente. Tudo voltou ao normal. E eu fiquei, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o chão, olhar para o céu, não vi mais nada. E de repente, eu volto para o lugar onde eu estava ajoelhado, me ajoelho de novo
e Nossa Senhora transmite uma mensagem. Além de transmitir a mensagem, ela falou sobre a existência e eternidade do inferno, falou das coisas do céu, falou para mim várias coisas que eu não vou narrar aqui agora, porque são muitas e eu também, aquela coisa toda. Tem tanta coisa que Nossa Senhora já me disse ali ao pé da cruz, que eu não é segredo. Ela não me pediu segredo, mas eu faço essas coisas de segredo, porque eu sei que para as pessoas entenderem é muito complicado, né? Já vivi algumas experiências, outras muito, digamos assim, humanamente falando, para mim estranhas, né? Assim, porque as coisas de Deus para nós soam como algo estranho no sentido que a gente não entende. Não é que seja coisa ruim não, tá? Tudo coisa boa. Quer dizer, a visão do inferno, eu vi uma coisa ruim, mas foi bom eu ter visto aquilo, entende? Depois, uma coisa que eu expliquei, quer dizer, antes da gente entrar ao vivo aqui, Priscila dizia, eu vou lhe perguntar algumas coisas aqui, mas isso que eu vou falar aqui agora, ela não falou, mas eu vou explicar. Em qualquer aparição de Nossa Senhora, qualquer uma, eu creio nisso, mas aí eu falo de Anguera por ser o responsável e poder falar sobre Anguera, mas acredito que em todas as verdadeiras aparições de Nossa Senhora aconteça isso, 100% de certeza aconteceu em Fátima, certeza de 100% aconteceu. Numa aparição existe duas coisas, existe a aparição e em alguns momentos existe visão. Qual é a diferença? É que a aparição, eu posso tocar como estou tocando aqui no cabelo de Priscila, eu posso sentir a matéria, isso é uma aparição, mas na visão eu não posso. Então em Anguera já houve momentos, no dia da aparição houve momentos de visão, ao mesmo tempo, enquanto Nossa Senhora estava ali, ela me fez ter visões. Eu acabo de contar aqui 2 fatos, né? Mas eu vou para o terceiro, que eu acho que é esse que ela quer que eu fale. Em uma sexta-feira da Paixão, nos anos 90, foi nos anos 90, era sexta-feira da Paixão, eu estava rezando o terço na cruz. Nossa Senhora aparece. E depois de falar, de transmitir a mensagem, Nossa Senhora, ela pediu que eu fechasse os olhos. Pensei agora. Quer dizer, eu estou vendo Nossa Senhora. Se você puder, compartilhe esse vídeo, né? Já que a gente está aqui, é importante que outras pessoas saibam também. Ela mandou que eu fechasse os olhos. Mas vocês que acompanham, que já participaram do momento da aparição, vocês que assistem os vídeos, se eu pudesse, eu nem olhava para o papel, mas eu tenho que olhar para o papel, senão eu ponho uma frase em cima da outra. Eu preciso olhar para não fazer isso, sabe? Eu aprendi alguns métodos, por exemplo, como aquele jornalista que está entrevistando, a pessoa vai falando, ele está escrevendo, né? Então, bem rápido, eu aprendi a fazer isso. Então ela manda que eu feche os olhos. Por, sei lá, fração de segundos, eu, curioso, pensei, por quê? Pra quê? Mas, quando eu disse, por quê? Pra quê? Eu simplesmente fiz isso, fechei os olhos. Mas muito rápido. Quando eu pisquei o olho que segurei, foi coisa de milésimo de segundo. Ela pediu que abrisse de novo. Aí é que vem a coisa, né? Porque quando eu abri os olhos, eu ouvi muito barulho e fiquei sem saber aonde eu estava. Quer dizer, eu estava em Anguera, mas quando ela manda eu fechar os olhos e abrir, eu não estava mais em Anguera. Tá. E onde é que você estava? Tá bom. Você
talvez que esteja me assistindo ou que vai assistir, vai achar isso super, mega estranho, o que eu vou falar. E é por isso, repito, que durante 31 anos, mais de 31 anos que Nossa Senhora aparece aqui, pouquíssimas pessoas sabem do que eu estou revelando aqui hoje nesse vídeo. E para mim, repito, é difícil falar, porque para mim é difícil eu mesmo entender. Mas vamos lá. Eu, naquela sexta-feira da Paixão, ao pedir que eu fechasse os olhos, eu fechei, eu abri, eu não estava em Anguera, eu estava lá no passado. Como é que fala? Eu estava lá na época de Jesus, pronto. Eu vi Jesus carregando a cruz, eu vi o grito das multidões, aquela multidão assustadora, digamos assim, a fúria das pessoas. Eu não entendia um lado que se falava, primeiro porque não estava falando em português, o que eu escutei. Então eu vi. Agora, como foi essa visão? Impressionante, sabe? Como eu vou explicar para vocês? Eu estava em pé, é como se a cena estivesse passando à minha frente, como se fosse uma tela de cinema, pronto. Como se fosse uma tela gigantesca, eu vendo a cena se passar, mas o curioso é que tinha uma multidão na minha frente. E, de repente, a cena da paixão ficava perto de mim, como se tivesse vindo para perto de mim para que eu enxergasse. Inicialmente eu via muito distante, quer dizer, digamos mais de 50 metros. Mais de 50 metros. Mas havia outros momentos que eu via na distância de menos de 5 metros no máximo, ali perto. Eu ficava olhando os detalhes, vendo os carrascos chicoteando Jesus. Vi pessoas que certamente, quando naquela visão, apesar de Nossa Senhora não explicar assim detalhes, ela explicou alguma coisa, mas isso que eu vou falar agora ela não explicou. Mas quando eu vi, sabe aquela coisa de você reconhecer personagens? Eu vi, por exemplo, pessoas naquela visão que me levou imediatamente a crer que se tratasse de fulano, Beltrano, que a gente conhece na Sagrada Escritura, né? Eu não vou citar aqui também por se tratar, não vou citar nomes por se tratar de vários personagens, e possa ser também que eu esteja errado, entende? Porque Nossa Senhora não me falou. Eu que vendo pela proximidade cheguei a essa conclusão, mas pula essa parte porque Nossa Senhora não me falou. Agora, o que ela me falou que eu achei o que aconteceu além disso? Eu estava em pé, repito, vendo a cena, e de repente eu vejo uma cena que me chama a atenção. Eu vi um grupo de mulheres, se vestiam com roupas finas, uma coisa, sabe, daquela época, que não é nada comparado com as de hoje. E ao ver bem distante aquela cena, que de repente me parece estar mais próximo do que inicialmente, e eu vejo detalhes, então eu vejo, acho que umas 7 ou 10 mulheres, mais ou menos isso, umas 7, no máximo 10 mulheres. Elas estavam na lateral, ou seja, Jesus indo
carregando a cruz, e estas mulheres caminhavam pela lateral. Me chamou a atenção uma mulher. Eu olhava. Por que me chamou a atenção? Porque eu via o carinho, como fala? O zelo, o carinho, o zelo das outras. Sabe? Como se quisesse dar conforto, coisa parecida. Quando eu vi e procurei os detalhes, de repente, para minha surpresa, eu escutei uma voz aqui do meu lado, né? Quando eu escuto e olho, eu vejo Nossa Senhora, do mesmo jeitinho que aparece em Anguera, aqui do meu lado, uma distância mais ou menos um pouco mais do que Priscila está aqui minha. Ela olha para mim, ela olha para a cena, eu olho para a cena e ela diz: aquela sou eu. Na hora eu fiquei sem chão. Mas tudo isso aconteceu dentro de uma visão. Eu estava diante de uma aparição que me leva a ter uma visão. Eu vi outros e mais outros e outros detalhes que eu não vou partilhar nesse exato momento. E de repente aquela cena desapareceu. E quando desaparece, num piscar de olho, eu estou de novo ali, de frente à cruz, Nossa Senhora em pé. Ela disse algumas coisas e desapareceu. Eu fiquei, assim, como dizer, impressionado com aquilo. Aí vem uma coisa que eu vou partilhar com vocês também. Quando você está aqui em Anguera, na hora da aparição, tinha um padre, grande amigo nosso, padre João Pedro, que já faleceu, era um estudioso de aparição, etc. Então ele dizia, houve uma época que fizeram isso, sabe? Hoje não fazem mais. Mas ele disse, olha, vocês anotem a hora que Pedro ajoelhar e a hora que Pedro levantar. A aparição se iniciou tal hora e acabou tal hora. Veja quantos minutos durou. Interessante. Depois que ele começou a fazer isso, ele mesmo fez várias vezes, estando conosco aqui em Anguera, eu comecei a achar uma coisa estranha. Porque às vezes, na anotação dele, o tempo durava menos do que eu vivia na experiência. Outras vezes eu sentia que o tempo que eu vivia era totalmente diferente do tempo em que ele tinha anotado. Então eu comecei a perceber de que no momento em que Nossa Senhora aparece, é outra coisa estranha que eu vou falar. Tu acredita se tu quiser, tá? Não tem problema. Mas eu vou falar. Quando Nossa Senhora aparece em Anguera, há uma mudança. Não sei qual o nome, se a ciência explicaria, mas eu já descobri, e não foi a senhora que me falou não, viu? Foi eu mesmo que descobri. Eu descobri que quando ela aparece, entre o tempo que ela aparece e o tempo que ela desaparece, esse tempo não é o nosso. É diferente. Não é o tempo que eu estou aqui com vocês falando. Se você olhar aí depois, você vai ver. Eu comecei essa transmissão em tal momento e fui terminar em tal momento. Agora, por que eu te digo isso? Porque eu já vivi outras experiências que ninguém sabe. Nem ela quando sair daqui, ela vai dizer, me conte, que ela é curiosa, viu? Eu já vivi outras experiências que, humanamente falando, seria impossível acontecer dentro do tempo em que acontece a aparição de Anguera para as pessoas que estão cá fora. Cá fora que eu digo é para
você que está aí agora me acompanhando, eu estou vendo aí irmãos lá dos Filhos da Rainha de Aracaju, todos já participaram. Eu estou vendo, parece minha amiga Rita lá de Serra Preta também acompanhando, que também já viveu esse momento aqui. Então, é uma coisa diferente, não há possibilidade de eu ter vivido, né, tudo isso durante esse período de tempo que, digamos, Nossa Senhora estava ali para as pessoas externas e ter me levado, por exemplo, naquela sexta-feira da Paixão, a ver o que eu vi. Que para o povo durou, digamos, 10 minutos, mas não tinha como eu ter visto e escutado tudo o que eu escutei em 10 minutos. Então, eu chego à conclusão de que quando Nossa Senhora está presente, Deus faz alguma coisa que me faz ter um tempo diferente desse tempo que eu estou aqui agora. Quer dizer, é muito difícil para as pessoas que estão me assistindo entender o que eu quero falar, mas não tem jeito. Já que eu estou aqui falando e quero partilhar, eu partilho isso também com vocês. Agora, eu não entendo, sabe? Eu não entendo, não sei, eu estou explicando aqui do meu jeito, né? Não sou nenhum estudioso, nada disso. Estou explicando aqui da minha maneira, né? Uma pessoa fez a pergunta nos comentários que eu não tinha feito e me chamou a atenção. No momento da visão, se o senhor viu o rosto de Jesus? Sim, sim. Quando... Você está na visão da Sexta-feira da Paixão? Isso. Sim. Eu vi, sabia que era Jesus, primeiro porque ele estava carregando a cruz, né? Embora, como eu disse, vendo o que estava passando na minha frente, eu reconheci alguns personagens do Evangelho, não sei por que eu botei na cabeça de que aquele senhor que estava ali, cercado de soldados, era aquele homem que vem do campo e que é obrigado a carregar a cruz, né? Agora, eu não sei se ele estaria ainda, se ele já tinha passado por aquele momento ou se ele iria passar, não sei. Mas eu olhei e vi, eu não sei se foi uma coisa de Deus para dizer assim, é isso mesmo, sabe? Mas eu creio que tenha sido ele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Eu vi o rosto de Jesus transfigurado, porque a maldade que se fez com Jesus é inimaginável, né? Então, Nossa Senhora já me falou de outras coisas que eu nunca escrevi. Por que eu nunca escrevi? Ontem sábado, por exemplo, eu peguei aqui em casa para levar para o local da aparição um pacote com 500 folhas de papel. Então esse pacote com 500 folhas eu iria levar 3, na verdade, né? Eu iria levar 3 pacotes com 500 folhas. Mas como eu só tinha aqui um pacote, então amanhã, né, segunda-feira, eu vou comprar uma caixa, eu vou levar mais 2 pacotes e deixar lá esse pacote, ninguém mexe, deixar ele reservado, né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que em algum momento, eu falo isso porque Nossa Senhora já disse, ela só não disse a data, né? O pessoal fica sonhando, para que, é bom que você fique de olho nos comentários, pode ser que alguém faça uma pergunta. Eu ouvi de Nossa Senhora alguns relatos sobre a vida de Jesus, baseado em coisas que eu perguntei. Então eu fiz algumas perguntas e tive, né, algumas respostas, mas outras eu não tive. E Nossa Senhora prometeu que iria revelar fatos da vida de Jesus que a humanidade desconhece. Ou seja, haverá coisas ditas na aparição de Anguera sobre a vida de Jesus, dela,
da Sagrada Família, enfim, de personagens da Bíblia que Deus nunca revelou antes a ninguém, em nenhuma visão, em nenhuma aparição, a nenhum santo, entende? Então, isso vai acontecer agora, porque Nossa Senhora prometeu, tá certo? A mensagem 458, Nossa Senhora já dá alguns detalhezinhos sobre algumas coisas da vida de Jesus, está disponível para você, está no site da Teresa Urgente, está em todos os livros de mensagem também. Agora, se ela deu uma mensagem que foi a maior mensagem dada por Nossa Senhora no mundo, né? Em todas as aparições de Nossa Senhora no mundo, ela nunca deu uma mensagem maior do que a 458. Mas eu acredito, e por isso eu botei na cabeça de que eu preciso ter reservado lá no local da aparição pelo menos 1.500 folhas de papel. Aí você que está me assistindo, mas será que Nossa Senhora vai dar uma mensagem e tu vai escrever 1.500 folhas? Posso ser que seja 1.500, pode ser que seja 5.000. Provavelmente não pode ser uma mensagem, digamos, ela não vai... Pega esse livro aqui atrás. Vou dar um exemplo. Aqui tem um livro. Como Nossa Senhora vai, digamos, contar a vida de Jesus numa mensagem do tamanho dessa? Impossível. Não tem como. Para ela falar dos 33 anos da vida de Jesus numa mensagem dessa, ela não vai falar. Né? Então, agora é coisa minha, tá? Não foi Nossa Senhora que mandou eu levar 1.500 folhas, não foi ela não. Eu que, baseado naquela mensagem 458, eu digo, bom, se ela deu aquela mensagem 458, que é muito gigantesca, e ela vai contar a vida dela, de Jesus, 33 anos de história, claro que ela não vai contar dia após dia, eu não creio que seja assim, mas acredito que ela falará e eu vou ter que ter centenas de folhas para poder escrever. Quando vai acontecer, não sei, mas agora já estou levando toda terça e todo sábado, deixando lá no plantão, porque de repente Nossa Senhora pode falar. Se ela avisar o dia, eu falo para todo mundo, para vocês virem para cá, para ficar aqui na vigília, quem sabe uns 3 dias eu ajoelhado escrevendo a mensagem. A gente não sabe como é que vai ser, mas que ela prometeu, eu só estou esperando. É isso aí. Padre Gabriel está nos assistindo. Boa noite, Padre Gabriel, sua bênção. E o Padre Gabriel está pedindo para o senhor falar da aparição do anjo, preparando as pessoas para os conselhos e também sobre São José, que apareceu também. Mas você levante, que parece que chegou alguém aí para você atender, você vai e volta. Passa por aqui devagar, cuidado. Bom, é ao vivo, não tem jeito, né? Ela foi que inventou esse trem aqui hoje, viu? Bom, Padre Gabriel, sua bênção. Fevereiro de 1988, Nossa Senhora, ela só aparecia só sábado. Deixa eu explicar aqui isso que o Padre Gabriel perguntou, mas para responder a pergunta dele, eu preciso te dizer uma coisa antes. Quando Nossa Senhora aparecia em Anguera, ela só aparecia dia de sábado, somente sábado. Quando foi em fevereiro de 88, ela começou a aparecer dia de terça-feira. Agora tu escuta só o que é que o céu fez. Nossa Senhora aparece em um sábado, me explica que ela voltará por uma permissão de Deus a aparecer outro dia da semana, explicou tudo como iria acontecer, chegou a inventadeira das coisas. E aí eu ouvi todos os relatos de Nossa Senhora e fiquei na expectativa do dia, falei para as pessoas, né, do que Nossa Senhora tinha me explicado, e ela explicou que nessa segunda aparição ela daria conselhos individuais. Presta bem atenção no que a Nossa Senhora fez. Isso aconteceu durante 6 meses, somente, viu? Porque tem muitas pessoas que vêm agora quando ouvem isso, e acho que muitos de vocês que estão assistindo vão desejar a mesma coisa, mas isso não acontece mais, tá? Padre já pediu, teve padre que disse assim, Pedro, peça a Nossa Senhora para abrir uma exceção. E o padre, nem me peça para perguntar isso a ela, que eu não vou perguntar nada.
Aliás, falar nisso, o Padre Gabriel também já me fez esse pedido, né? Mas é que acabou. Isso foi de fevereiro a julho de 88. Então, o padre pediu para falar sobre o momento em que o anjo Gabriel apareceu e ensinou uma oração que todas as pessoas que recebiam o conselho deveriam, no final, fazer esta oração, né? E explicou alguns detalhes que eu não vou comentar aqui agora, ok? Mas acho que a curiosidade é, como já perguntaram, mas o anjo tem asas? Bom, eu não vi o anjo com asas, né? Não significa que fulano lá adiante teve uma visão com anjos e os anjos tinham asas. Na Bíblia tem relatos de anjos com asas, não tem problema nenhum. Deus permite da forma que Ele quer. Para mim, eu vi, era uma coisa belíssima, né? Eu não vi asas, vi que eu tinha um cabelo como se fosse não é enroladinho que fala, não? Aqueles cacheadinhos de anjo Caracolados, fala? Caracolados. Essas coisas não é comigo não, viu? Esse detalhe aí, como só sei falar que o meu cabelo é todo... O meu cabelo é todo brombilhado, de bombrinho, né? É um cabelo meio encaracoladinho, assim, que caía sobre os ombros, uma aparência de, no máximo, 20 anos, sei lá. Era uma pessoa, o que eu vi, o que se apresentou para mim como anjo Gabriel, era um personagem belíssimo, de uma beleza que nunca eu poderia imaginar que houvesse alguém na Terra. Me disse algumas coisas, ensinou aquela oração, explicou como deveria acontecer tudo, quer dizer, cada detalhe de como deveria ser, e depois desapareceu. Então, como é que acontecia? As pessoas entravam, Nossa Senhora aparecia, quer dizer, antes eu explicava, as pessoas entravam numa fila, ficavam distantes umas das, né, não uma das outras, ficavam numa fila distante, digamos, uns 8 ou 10 metros de onde eu estava. Agora, atenção, um detalhe, eu vou falando, vou lembrando. Quando chegava o momento, Nossa Senhora aparecia, digamos como exemplo, já que Priscila está aqui do meu lado, tá? Eu estava ajoelhado, a pessoa, no caso a Priscila, se ajoelhava do meu lado. As pessoas queriam conselho sobre determinada situação da sua vida, sei lá o quê. Só que tinha um detalhe extraordinário. A pessoa que desejava receber um conselho de Nossa Senhora para a sua vida, não poderia dizer para mim qual era o conselho que queria. Então, essa orientação eu recebi daquele anjo no momento que apareceu. Ou seja, a pessoa que estava lá com o seu problema não poderia dizer para mim qual era o problema. Simplesmente, quem queria um conselho para qualquer coisa relacionada à sua vida, se colocava aqui do meu lado, Nossa Senhora falava para mim e eu transmitia para a pessoa. Acabou, a pessoa fazia aquela oração, se levantava, vinha a segunda e assim sucessivamente. Muita gente... Sim, outro detalhe. A pessoa não poderia revelar. Aí, será que alguém revelou? Não sei. Mas a orientação que eu recebi é que a pessoa não poderia me dizer qual era o conselho que queria e a pessoa também não poderia revelar qual foi o conselho que Nossa Senhora deu para a sua situação. Deveria obedecer, né? Quando a pessoa levantava dali, não me era... E olha que Nossa Senhora falava para mim e eu falava para a pessoa. Só que depois não me era permitido lembrar de absolutamente nada. Entenderam? Ou seja, o que Nossa Senhora falava para aquela pessoa que estava do meu lado como conselho, a pessoa não poderia dizer lá para ninguém. E eu, quando terminava a aparição, Nossa Senhora não permitia que eu lembrasse de um ar do que foi dito. É isso aí.
O senhor lembra como foi essa oração? Era a oração de agradecimento, como era essa oração? Eu tenho provavelmente anotado em algum lugar aqui, mas não me recordo assim agora, já faz muitos anos. Mas era uma oração curta, bem pequena, que não é uma oração para você que está assistindo fazer em momento nenhum. Era só a gente chama de oração, mas era como dizer, como se fosse não é promessa que se chama, era um compromisso, digamos, entre a pessoa e Nossa Senhora, mais ou menos por aí. Então, a pessoa se levantava, era interessante que às vezes as pessoas ficavam chorando. Imagine, Nossa Senhora na minha frente, eu ajoelhado aqui, porque nessa hora ela me permitiu ver a pessoa, coisa que não acontece normalmente, né? Mas durante aqueles 6 meses, nas terças-feiras, quando aconteciam os conselhos, então a mim era permitido ver a pessoa. Também quando terminava tudo, eu só via Nossa Senhora, não ouvia mais ninguém, e também já era um momento final, né, de se despedir. Né? O padre Gabriel disse aqui, a oração ensinada pelo anjo Gabriel era a seguinte: prometo diante da Virgem cumprir o que por ela foi dito e não tornar a pecar. Ele disse que era para corrigir se fosse diferente. É por aí. Eu não lembrava o Padre Gabriel. Sim, Padre Gabriel tem porque... Padre Gabriel tem muitos... Padre Gabriel, ele teve acesso. Escuta só, viu? Aliás, ele foi o único padre que teve acesso a alguns escritos que ninguém teve. Então, nesses escritos, ele achou também essa oração que ele colocou aí. É exatamente isso, padre. Obrigado pela ajuda. É porque senão eu teria que me levantar para ir ali nas minhas coisas para buscar. Outra coisa, não sei, eu acho que tá bom, né? Já falei demais. Né? Teve outra ainda. Quando o senhor era menor, o senhor queria ver, quando era menor, a história todinha, que o senhor queria se ver quando pequeno. E aí? Ela não esqueceu, tá vendo? Veja só, hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhas, essa e a outra, vem cá, vem cá rapidinho, deixa eu mostrar aqui a cara da outra. É que ela não gosta de aparecer muito nos vídeos, não. Vem aqui por trás que é melhor, né? Olha, vem cá, pode falar se quiser. Não, boa noite. Então, essa é a Poliana, que é a mais velha, e a Priscila, que é a mais nova. 17 anos, 14 anos, né? Agora, em maio, a Poli faz 18, né? E a Priscila faz 15. Pode voltar para o seu lugar. Ela não gosta muito de aparecer nos vídeos, não, né? Mas quando eu pego de surpresa assim, né? Depois, quando eu saio, ela diz: meu pai, para que o senhor fez isso? Eu digo: para o povo te ver, ora esta. Mas existe uma entrevista, aliás, existe um documentário que elas fizeram quando bem pequenas, tá aí no YouTube, eu acho, né? Eu vou até pedir ao Silvio, o pessoal da equipe, Sara, o pessoal do Aracaju, o Padre Gabriel, se tiver como pegar esse vídeo, tá no YouTube, são 2. Um foi feito com várias entrevistas, Padre Gordo, etc., que elas 2 fizeram, e outro foi uma entrevista que a gente fez aqui. Elas eram menores, né? Elas eram pequenas ainda. Tá no YouTube também. Se puderem, quem encontrar, posta aí nos comentários para as pessoas que quiserem também. Bom, o que ela está falando? Então, eu chamei a Poli aqui porque eu devo ter delas umas 5.000 fotos. Desde pequenininha, umas 5.000 fotos. E eu sempre quis ter uma foto minha. Eu tenho fotos minhas mais assim, acho que de 8 anos, por volta de 7, 8 anos de idade, né? Acho que eu cheguei até já a postar aí uma vez na página. Mas eu queria saber como é que eu era quando eu era pequeno, quando eu era de colo ainda, né? Ou sei lá, com 1 ano de idade. Queria saber como é que eu era. Mas ninguém tinha uma foto. Depois falei, bom, procurar na casa das minhas tias e coisa, mas não achou, eu desisti. Pronto. Isso antes de Nossa Senhora aparecer, tá? Antes dela aparecer,
Eu sempre tive esse desejo, procurei, não achei, deixei para lá, esqueci e pronto. Então, quando foi um dia, 29 de junho, que é dia de São Pedro, e é o meu aniversário, e esse ano, dia de São Pedro, eu faço 50 anos de idade. Não é brinquedo, não. Já estou perto de ir embora. Mas tudo bem. Aí, no meu aniversário, isso também aconteceu nos anos 90. Sim, nos anos 90. É meu aniversário. Nossa Senhora apareceu. Em todos, Nossa Senhora apareceu. E nesse dia, ela deu a mensagem. E quando terminou de dar a mensagem, disse, não, quando ela apareceu, eu vi que ela tinha uma criança no colo. Aí eu falei, esqueci esse detalhe, uma criança no colo. Aí eu pensei, né, falei, ela apareceu com o menino Jesus. Eu pensando, né. Mas eu não conseguia ver, mesmo porque eu estava ajoelhado, aqui no baixo, ela aparece acima das flores, então para olhar para ela, eu tenho que estar com a cabeça, ela não aparece para eu estar aqui. Toda vez que ela aparece, eu tenho que olhar um pouco para o alto, porque ela está um pouco elevada. Quando terminou de dar a mensagem, ela pediu que eu me levantasse e fosse até ela. Eu fui, na maior inocência da terra, e quando eu cheguei perto, ela pediu que eu olhasse para aquela criança que estava no colo dela. De cara, eu vi logo que não tinha nada a ver com Jesus, né? Muito bem. Aí eu olhei o detalhe, o cabelo era até bonzinho, nariz, eu vi os olhos, detalhe, tudo ali. Só o rostinho, só via o rosto, tá? Aí eu olhava, esperando que eu sou curioso, eu fiquei olhando detalhe. E na hora que eu estava lá olhando detalhe, ela vai e diz, eu nem estava olhando para ela, olhando para a criança no colo dela. Ela vai e diz, este é você. Quase que eu caio de costas. Quer dizer, eu que sempre tive a vontade de ver uma fotografia minha, Nossa Senhora me permite ter uma visão de mim mesmo quando criança. Aí agora pergunte quem é que vai agora que sabe disso? Poucas pessoas. E agora quem for assistir esse vídeo. Porque são detalhes que eu não gosto de falar. Às vezes eu choro quando eu falo, eu estou me segurando aqui, eu fico quieto, que eu me emociono nessa cena, em outras eu fico emocionado, mas eu estou aqui me segurando. Normalmente, acho que todas as vezes que eu contei isso para alguém, eu chorei, né? Mas eu não vou chorar aqui agora não, porque eu estou ao vivo para não fazer vergonha de novo. Não é possível, né? Ai, Jesus. E por último, por hoje, um caso que aconteceu quando Nossa Senhora apareceu, que ela beijou a cabeça do padre Hermenegildo. Pediram para contar também. Ah, sim. Quando Nossa Senhora apareceu, nós tínhamos o padre Gerard Laflamme, um padre canadense que vive lá vive no Canadá, na província de Quebec. O padre Gerard foi pároco de Bonfim de Feira aqui na nossa arquidiocese e também de Anguera. Fez grande amizade conosco, com toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E quando Nossa Senhora apareceu, ele era o nosso pároco. Então, quando Nossa Senhora apareceu, que eu não acreditava que era Nossa Senhora, eu ficava com medo de estar doido, eu quis contar para o Padre Gerard. Mas na segunda aparição, né, a partir da segunda aparição, eu queria contar ao Padre Gerard a partir da segunda aparição. Na segunda aparição, Nossa Senhora mandou que eu procurasse o Padre Hermenegildo. Só que eu não tinha amizade com esse padre. Eu tinha amizade com o Padre Gerard, que era o padre da minha paróquia.
eu ouvi, fiquei calado. Quando ela desapareceu, eu pensei, falei, Deus me livre de procurar esse padre Hermenegildo. Ele vai soltar os cachorros em cima de mim, vai acabar comigo, né? Eu não tinha amizade com o padre, como é que eu vou contar uma coisa dessa para ele? Então eu, que não acreditava que era Nossa Senhora, achava que era coisa da minha cabeça, que poderia ser o demônio para me enganar, e pensei em tudo, menos em Nossa Senhora. Só que na terceira aparição ela vai e diz, eu sou a mãe de Jesus, de hoje em diante estás curado. Né? Dia 3 de outubro de 1987, um dia de sábado, ela disse que eu estava curado, e desse dia para cá, 31 anos se passaram, e eu estou aqui com você agora ao vivo, e não tive mais os desmaios que eu sofri. Então, no dia 4, eu fui para a Santa Missa em Bonfim de Feira. E porque apesar da aparição acontecer no município de Anguera, a nossa vida de igreja sempre foi na paróquia de Bonfim de Feira, por ficar perto da roça de casa. Então a gente sempre ia para a Santa Missa aos domingos em Bonfim de Feira, e não na cidade de Anguera, né? Então diz assim, a minha paróquia de coração sempre e será eternamente Bonfim de Feira, né? Bonfim de Feira sempre. Apesar de eu viver em outra paróquia e etc, etc, mas a minha paróquia de coração será sempre Bonfim de Feira. Foi ali que eu aprendi tudo, foi ali que eu encaminhei a minha vida espiritual, etc. Então essa gratidão terei sempre com a paróquia de Bonfim de Feira e com os padres que por lá passaram, sobretudo o padre Gerardo Laflamme, a quem abraço carinhosamente. Ele pode assistir depois desse vídeo, né? Então eu fui para a paróquia e eu ajudava o padre no altar, na hora da celebração, eu ficava ali do lado do padre para tocar o sino na hora da consagração, aquelas coisas todas, né? Que o sacristão faz. O padre queria fazer uma túnica de sacristão para mim, né? Eu sou uma espécie de coroinha, tô fora. E o padre, eu não vou de jeito nenhum. Mas por quê? Eu digo, eu não vou porque as moças vão pensar que eu vou querer ser padre, não vai querer namorar comigo e eu não quero, pronto. Entendeu? E naquela época eu era danado de namorador, né? Então o padre, mas não é possível, eu digo, se o senhor quiser que eu lhe ajude a paisana, eu vou. Agora não me mande vestir esse trem aqui não, que eu não visto não. E nunca vesti mesmo. Mas sempre ajudei a igreja naquilo que me pediram, né? Então eu fui para a paróquia naquele dia, ajudaria o padre. Mas diante do que tinha acontecido na véspera, no dia 3, eu não fui. Eu pedi a um outro menino que ajudasse. E fiquei no último banco. Aquela cena daquela aparição anterior estava ali na minha mente, e eu com medo de não ser verdade, preocupado sem saber se aquilo era de Deus ou não, eu disse, eu vou falar com o padre Gerardo. Mas quando eu parti depois da Santa Missa, da bênção final, que o padre foi para a sacristia, que eu fui lá, eu senti, eu não ouvi uma voz no ouvido, eu senti dentro de mim uma voz dizer, por enquanto, ele não. Não é para falar com ele. Né? Ainda não é para falar com ele, uma coisa assim. E esse negócio dele não ficou parecendo o negócio do Bolsonaro, né? Não tem nada a ver não. Mas o que eu escutei é que eu não falasse para aquele padre naquele instante. E eu voltei, e no dia 5 de outubro de 87, eu me encontrei, durante a semana eu tinha procurado saber, no quarto. Eu fui à Feira de Santana, na Igreja Senhor dos Passos, onde o Monsenhor Hermenegildo, ele atendia, ele não era pároco, nem vigário, nada da paróquia Senhor dos Passos. O negócio dele é São Gonçalo dos Campos, né? Ele tinha uma obra grandiosa na cidade de São Gonçalo dos Campos, hospital, creche, emissora de rádio, tudo isso esse padre italiano, né, conseguiu. Só que no Brasil, por onde ele passou, ele construiu mais de 25 emissoras de rádio só para evangelizar. Agora, se hoje estão evangelizando, é outra conversa, né? Mas o padre Hermenegildo de Castorano fez esse grande feito que nem outro padre fez no Brasil. E foi aquele padre que Nossa Senhora mandou que procurasse. Eu chego na Igreja São dos Passos, o pessoal disse, é aquele lá. O padre estava
atendendo confissão de uma senhora. Devia ser umas 5 ou 6 senhoras na fila da confissão, após a Santa Missa das 8h30 que tem na Sul dos Passos, dia de segunda-feira. Eu entrei na fila, pedi a minha mãe e minha irmã que ficasse na retaguarda, porque eu fiquei com medo do padre brigar comigo, né? Então ficou lá minha mãe e minha irmã, e eu entrei na fila. Quando a última pessoa que estava à minha frente levantou da confissão, o padre também se levantou. Veio na minha direção, olhou nos meus olhos e disse: você quer conversar comigo, não é? Aí eu pensei, falei, pronto, ela apareceu para ele também. Porque como é que pode uma coisa dessa? Dizer, o padre, se eu estou na fila da confissão, ele tem automaticamente que saber que eu estou ali querendo me confessar. Embora eu não estava querendo me confessar. Era realmente uma conversa. Ele volta, pega uma pasta preta e um chapéu me dá para segurar, e pega 2 cadeiras e nós vamos pela lateral da Igreja Sul dos Passos. Naquela época, o sacrário ficava do lado direito. Depois foi que mudaram para o lado esquerdo, mas ficava do lado direito. Ele parou perto do sacrário, colocou as 2 cadeiras, sentou, eu ali quase na frente dele. Ele baixou a cabeça, botou a mão na testa dessa forma, com os olhos fechados, disse: me conte o que você veio me contar. E eu ali apavorado, digo: se eu abrir a boca aqui, esse padre vai soltar os cachorros e os gatos em cima de mim. Mas não. Eu falei o que eu tinha que falar para ele, esperando uma reação brava dele. Ele, depois que eu falei, ele abriu os olhos, olhou para mim e disse: é só isso que você tem para me contar? Eu disse: padre, eu queria lhe falar algumas coisas, mas eu estou aqui num nervoso terrível. Ele disse: por que você está nervoso? Eu disse: porque eu estou com medo de o senhor brigar comigo. Ele disse: mas eu não sou padre para brigar, eu sou padre para ouvir. Eu posso reclamar, mas aqui eu estou lhe ouvindo. Você tem algo a me dizer, algo sério? Começou a falar. E eu disse: rapaz, será que não só apareceu para esse padre? Porque esse padre está muito sabendo das coisas que eu não abri que há coisas que eu nem abri a boca dentro da conversa e o padre já adiantava. Eu digo: tem uma coisa errada. Mas aí ele me manda para a casa de Dom Silvério, o bispo da diocese de Feira de Santana na época, para contar o fato. Eu disse para ele que eu não ia não. Ele disse: você está aqui para fazer o quê? Eu digo: eu vim porque a moça que me aparece. Sim. Aí eu disse para ele: padre, eu estou com medo de não ser Nossa Senhora. Eu estou com medo que pode ser coisa da minha cabeça ou demônio para me enganar. Ele ficou bravo agora ficou bravo. Respeite a mãe de Jesus. Não fale isso de Nossa Senhora. Não, calma, padre, fale baixo. Eu estou aqui falando porque eu não sei se é Nossa Senhora. Uma moça apareceu para mim e disse que é a mãe de Jesus. E se não for? Eu tenho que ter cuidado, prudência. Mas é Nossa Senhora que lhe aparece. Nossa Senhora veio para nos ajudar. Começou a falar essas coisas. Aí ele disse: você já falou com o bispo? Eu digo: que bispo? Dom Silvério? Eu não falei e nem pretendo. Eu vou falar o quê? Que Nossa Senhora está aparecendo para mim? Sim, vai falar para ele. Eu vou não. E o padre disse: você vai ter que ir. Você está aqui por quê? Eu digo: estou aqui porque a moça que apareceu, que falou que a Nossa Senhora mandou eu procurar o senhor e disse para mim que o senhor vai me ajudar. Aí ele disse: então você vai ter que me obedecer. Levante e vai na casa do bispo. E eu não tive outra opção, fui para a casa do bispo. Mas graças a Deus, quando eu cheguei lá, que toquei a campainha, abre a porta, uma irmã com a agenda na mão. Pois não, isso era quase 11 horas da manhã. Aí ela disse: como é o seu nome? De Pedro Regis. Aí o senhor marcou alguma audiência? Eu marquei da irmã. É que eu preciso falar, é caso de vida ou morte. Falar com o bispo. Eu vou falar logo assim que é para ver se acha uma brecha, né? Ela disse: ele vai atender hoje aqui, tem vários padres. Daqui a pouco encerra a tarde e chega outros. Não tem condição. Se o senhor não quer marcar não, para outro dia, para quem não estava querendo falar nada com o bispo, foi uma boa opção, né? Aí eu disse: pode marcar. Aí ela abriu a agenda lá de novo, marcou 17 dias depois. 17 dias depois eu fui. Só que quando eu fui, os 17 dias depois, Nossa Senhora já tinha dado a primeira mensagem. E eu levei. Eu dei a Dom Silvério. Ele perguntou para mim, eu contei toda a história, né? Acho que eu já contei esses fatos.
Não vou narrar toda aquela conversa porque é longa, mas eu contei tudo para ele e ele no final disse: você está vendo Nossa Senhora? Eu digo: eu mesmo não. Uma moça apareceu para mim e falou que é Nossa Senhora. Agora, se é ou não, aí agora eu não sei não. Mas eu nem queria vir falar com o senhor, mas foi o padre Hermenegildo que mandou eu vir falar com o senhor. Se você conhece o padre Hermenegildo de onde? Eu disse: eu não conheço, quer dizer, não tenho amizade com ele não, estou conhecendo mais agora, porque a moça que disse que é Nossa Senhora mandou procurar ele, que ele vai me ajudar, e ele, no dia 5 passado, me fez vir aqui na sua porta falar com o senhor. A minha sorte é que o senhor estava cheio de padre e eu não queria vir falar com o senhor e me botaram para esse dia aqui. Então ele me pediu, com muita educação, que tudo que Nossa Senhora falasse, eu levasse para ele. Mostrei a primeira mensagem, ele achou bonito. Inclusive, nós temos alguns, acho que 2 ou 3 vídeos que foram gravados tem um inclusive que ele chega a dizer, ele já é morto, né, Dom Silvério, sepultado na Catedral de Feira de Santana. Ele disse: eu acredito que já tenha havido conversões lá onde Nossa Senhora aparece. O Cláudio, meu irmão, parece que também está assistindo. Se o Cláudio puder encontrar esse vídeo e puder postar, aquele que o bispo fala que acredita, Dom Silvério, que tem havido conversão, esse, de modo especial esse. Então, ele pediu isso tudo e, bom, voltando para a história da pergunta do padre. Então eu disse para o padre, toda segunda-feira eu contava com o padre, que se tornou meu diretor espiritual por 21 anos. Eu disse: padre, ele disse: não, ele disse: eu quero ir lá. Então ele foi. Aí depois, ele ia sempre. Aí uma das vezes que ele foi, porque eu pedi a ele, falei: padre, eu quero que o senhor vá lá, fique perto de mim, que é para o senhor ver também. Aí ele começou a rir. E o senhor está rindo por quê? E porque você está dizendo que eu vou ver Nossa Senhora. Eu não vou ver nada. Quem vê Nossa Senhora é você, porque foi Deus que lhe escolheu. Eu fui escolhido por Deus para ser padre, não foi para ver Nossa Senhora, não. Aí ele foi. Aí foi algumas vezes. Aí uma dessas vezes que ele foi curioso, porque ele estava lá e ele estava bem perto da cruz. E em dado momento eu vi Nossa Senhora se aproximar dele e beijar a cabeça dele. Não me recordo a data desse fato, mas com certeza de 100% foi nos anos 90 também, né? E depois que eu falei eu tive que falar para ele do que eu vi, falei para o povo também. Ele se emocionou, chorou inclusive lá. Ele disse que sentiu, o padre Hermenegildo, ele disse que sentiu, teve uma hora que ele narrou, né? Porque ele estava com a cabeça assim, né, a cabeça baixa. Ele disse que sentiu algo tocar. Ele foi o que disse, com palavras dele, né? Sentiu algo tocar a cabeça dele. Então, quando eu disse para ele do que tinha acontecido, ele se emocionou e etc. Mas, tem mais alguma pergunta? Tem várias, na verdade, mas fizemos várias perguntas hoje, várias pessoas estão fazendo perguntas. As perguntas que vocês estão fazendo, algumas eu fiz, outras são perguntas pessoais. As perguntas pessoais vocês podem chamar meu pai no pessoal do Facebook, perguntar, porque se ele souber e puder, vai responder. Algumas não podemos responder aqui. Mas muito obrigada por todos terem assistido o vídeo. Vamos sim gravar outras lives grandes como essa, para falar das profecias, para falar dos milagres que algumas pessoas estão perguntando, dos testemunhos e até rezar com vocês, como muitas pessoas estão pedindo. E então agradecer a vocês por terem assistido e que vocês tenham uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Tá bom, minha gente. Obrigado pela paciência, que só Deus sabe o tempo que eu estou aqui falando para vocês, né? Mas eu não tive culpa nenhuma, eu cheguei, estou com a fome aqui que só Jesus sabe, né? Mas ela inventou de fazer essa transmissão aqui agora ao vivo. Mas como não sou de correr, né? A coisa eu topei. Mas eu não sabia que ia durar tanto tempo e que ia ter essa conversa toda. Mas existem muitas coisas bonitas de Anguera que aos poucos eu vou falar, porque eu acho que ajuda vocês em alguma coisa, né? É porque
Eu não falo normalmente, porque são coisas que para mim são difíceis de compreender. Eu que vivi, difícil de compreender. Aí eu fico com medo de passar isso para os outros e os outros não compreender e ao invés de ajudar, piorar, sabe? Eu tenho medo disso. Então às vezes eu fiz segredo muitas coisas que Nossa Senhora me falou, mas que ela não me pediu segredo, sabe? Então há coisas que eu poderia contar tranquilamente que ela não me pediu segredo. Mas eu fiz ser segredo por eu não entender e ficar com medo das pessoas não entenderem. Aí eu fico, meu Deus, mas se eu falar, ao invés de ajudar, é atrapalhar alguém, sabe? Mas eu acho que não atrapalha. A gente reza e pede ao Espírito Santo para que Deus possa iluminar, né, a todos nós e nos fazer compreender essa bondade de Nossa Senhora. Mas vamos tentar ver então se a gente faz... Eu não estou fazendo mais a catequese todos os dias, né? Então a gente poderia fazer à noite, durante a semana, alguma coisa parecida com essa, não com essa duração toda aqui agora, só Deus sabe o tempo. Mas alguma coisa parecida. Deixa eu lembrar para vocês que a festa da coroação de Nossa Senhora, muitas pessoas me perguntaram hoje aqui pelo WhatsApp, eu respondo. A festa da coroação de Nossa Senhora desse ano vai ser dia 25 de maio, tá? 25 de maio. Quero agradecer a todas as pessoas que são sócios da Associação Nossa Senhora de Anguera, que nos ajuda na missão. Como eu disse de manhã, eu tenho que correr atrás também, porque eu também tenho que ajudar, sabe? Então há muitos lugares que eu preciso ir e que eu não tenho o dinheiro para ir, eu não tenho condição financeira. Há muitos lugares que eu preciso ir e eu não tenho dinheiro para comprar a passagem de avião. E às vezes são até padres que chamam a gente. Eu fico com vergonha de dizer para o padre tem que dar a passagem, sabe? Então, há algumas despesas que a associação é muito gasto, é demais da conta. Mas há algumas pessoas, hoje, por exemplo, pena que não está aqui agora, se não mostrar para vocês, eu não sei onde ele colocar aqueles sacos, uns sacos pretos que estavam bem exatamente aqui, né? Dá uma olhada ali fora, esse está ali fora. Vou mostrar as pessoas aqui rapidinho. Vê de fora. Só cartas. Está no carro, eu acho. Não, eu acho que deve estar aí na lateral. É provável que esteja aí. Se tiver, traz dois logo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, semana passada eu cheguei no correio. Aí eu tenho uma caixa postal. Tem dois. São 2 sacos desse aqui. Tá aqui, ó. Mostrando para vocês aqui. 2 sacos. O que é que tem nesses sacos? Carta de sócios que voltaram, o correio devolveu. Há pessoas que não atualizaram o endereço. Aí hoje eu falei, não posso. A gente já não tem condição. Então tem pessoas aqui que, aqui essa pessoa, por exemplo, tem umas 10 cartas, ou seja, 10 meses a carta ficou lá no correio da cidade. Essa pessoa não foi buscar, outros não têm o CPF. Eu mesmo sentei hoje, entrei no sistema da associação e comecei a excluir. E está tudo aqui para levar, para queimar. Entende? Eu assim, porque se a gente ficar teimando em continuar mandando isso aqui, é só gastar dinheiro, só gastar dinheiro. A gente já não tem, a gente precisa da ajuda das pessoas. Então, tem 2 sacos grandes desse aqui, ó, de carta, né, que vai ser queimadas. Então, eu agradeço a vocês que são fiéis, que ajudam. E peço, se você quiser ser sócio da associação para nos ajudar, entre no site. Nós estamos usando uma plataforma que o Banco do Brasil é um terror das taxas que cobram, né? Não faz nada e quer comer parte do dinheiro que você manda para a associação. Então a gente pesquisou, encontramos uma plataforma chamada Boleto Bancário, Boleto Fácil. Eles cobram uma taxa menor para receber os boletos. E aí fizemos esse contrato com esse pessoal do Boleto Fácil. Aí você tem a opção de receber o boleto por e-mail, que é a melhor opção para nós. Quem puder receber por e-mail, quando você se cadastrar, faça essa opção, por e-mail. Você também pode receber pelo WhatsApp, se você pode, se quiser também pode receber pelo WhatsApp. Você pode, eles têm essa opção, não é nossa, é deles. Eles recebem e repassam para a associação.
através do cartão de crédito também, para ajudar. Então são esses meios que está lá disponível no site Apelos Urgentes. Mas se a pessoa faz um cadastro e não manda o CPF, aí o sistema está excluindo automaticamente. Você não vai receber nenhuma comunicação, né, para ajudar a associação se você não enviar o seu CPF, porque é obrigatório. Não é a associação que criou lei nenhuma, é uma lei no Brasil inteiro que precisa o número do CPF para a emissão de boletos. Mas eu agradeço quem ajuda e peço a você que não é sócio que ajude a Associação da História de Anguera para a gente fazer um bom trabalho para evangelizar. Deus abençoe, tenha uma excelente semana, Nossa Senhora fique conosco. Vamos rezar uma Ave Maria aqui para a gente encerrar, pedindo a Nossa Senhora que visite sua casa agora, que abençoe sua família, que conceda saúde, paz e alegria para todos os irmãos que estão enfermos. Quero rezar pedindo a Nossa Senhora por todas as pessoas que pediram as nossas orações, né? Quero rezar pedindo por meu amigo Piri, que está lá no Hospital D. Pedro, né? A gente chama ele carinhosamente de Piri, né? Mas o nome dele é Antônio. O esposo da minha prima Rita, que Deus abençoe você, Piri, e que Nossa Senhora interceda por sua saúde. Também quero rezar por todas as pessoas que eu visitei agora à tarde, lá no Hospital D. Pedro. A mãe do nosso vizinho Marcelo, lá na roça, né, que também está lá no hospital, fiz uma visita para ela também, nem sabia. E pedi a Nossa Senhora pela mãe também, e pela mãe e pela irmã da minha amiga Rita, que também está nos assistindo lá em Serra Preta, e por você, por sua família, que Nossa Senhora interceda a Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa e abençoada noite, meus irmãos, paz e bem, obrigado pela paciência. Se puder, compartilhe esse vídeo.